Galera, vamos para a próxima pauta, porque na entrevista coletiva, hoje tá dinâmica a coisa aqui. Na entrevista coletiva, o Renato Portaluppi deu a entender que iria pedir demissão pro Alberto Guerra. Ele, não é ipsis literis o que eu vou falar aqui, mas ele começa falando, eu fui conversar com o presidente Alberto Guerra e ele não deixou eu terminar de falar. Ele respaldou o meu trabalho, disse que mudanças vão acontecer e que vai contratar jogadores. Ele não fala diretamente que iria pedir demissão. E também não fala diretamente dar um ultimato, alguma coisa assim. Mas na coletiva ele dá a entender que sim. E eu acho que o próprio Renato já tá de saco cheio também com a quantidade de vezes que a direção mentiu pro Renato. Porque ano passado, se vocês forem lembrar, a direção prometeu reforços, prometeu os pontos de velocidade que o Renato pediu. E aí quem é que chegou? Bessosi e Iturbe. Esse ano, no início do ano, a direção prometeu um substituto à altura pro Soares. Quem é que veio? Ninguém. O Diego Costa chega em março aqui no Grêmio. E agora, de novo, a direção tá metendo o bizu que não, vamos trazer jogador, mas não tem dinheiro, então não vai trazer ninguém. Eu quero a opinião de vocês, começando pelo Albano, sobre essa fala do Renato, e o que vocês fariam, afinal de contas, se fosse o Renato? Eu, se fosse ele, já tinha mandado o Alberto Guerra para o raio que o parte já tinha saído do Grêmio. Cara. Eu queria adicionar aí a toda essa tua fala, Robert, a questão que ele não respondeu a pergunta que o César Fabres fez, que perguntou se ele seria o técnico do Grêmio, garantiria que seria o técnico do Grêmio até o final do ano. Ele respondeu tudo, menos isso. Isso, para mim, já é um indício que o Renato está, sim, pensando em sair do Grêmio. Eu acho que ele errou muito, tá? E talvez o dele foi ter perdido o controle do grupo para o próprio grupo. Tá? E estar deixando o grupo definir algumas coisas dentro do vestiário. Tá? Eu sei que ele é democrático, que ele é um cara... Mas eu digo isso, às vezes, umas pessoas, uns me detonam, tá? E os outros concordam. Mas quem concorda é porque faz gestão de pessoas. Infelizmente, hoje em dia, uma democracia demasiada... E eu não estou falando no total, tá? Eu estou falando não é um comentário político, antes que não entendam, tá? Uma democracia na gestão de grupos, tá? Ela também é prejudicial. Porque o comandante tem que ter a palavra final, tá? Então, assim, eu acho que o Renato está sendo escudo da direção por cagadas da direção e está sendo escudo do grupo por cagadas do grupo. Ele está fazendo cagadas também. Então, assim, se eu fosse ele, eu também estaria incomodado. Porque realmente esse grupo é muito pequeno. E os reservas, eles não têm qualidade. A maioria deles. Alguns têm, né? Não vamos citar nomes aqui, mas a gente sabe que alguns reservas do Grêmio têm qualidade. Mas falta qualidade, falta número nesse time. E as contratações foram feitas para as posições erradas. Excesso de volante, excesso de zagueiro. Então, eu acho que se permanecer desta forma e ele ver que não consegue mais fazer a gestão deste grupo, eu acho que ele pede para sair. Mas não vai ser demitido, tá? Não vai ser demitido. E o que tu faria, Fabrício? Desculpa, mas eu vou ter que defender o Renato. Quando o Albi disse que ele não respondeu a pergunta de se ele ficaria até o final do ano, eu acho que não tem resposta. Essa pergunta não tem resposta porque ele não sabe o que vai acontecer no próximo jogo. Ele não tem como dar essa resposta. Não sabe o que vai acontecer daqui a 2, 3 jogos. Ele pode sair amanhã, como pode sair no final do ano. Essa resposta, na verdade, essa pergunta não tem resposta. Na minha opinião, tá? Na minha opinião. Eu acho que não tem resposta. Não tem como ele responder uma coisa que ele não sabe. Isso tá fora, que nem a gente. O que vai acontecer amanhã? Será que vai existir Pachola amanhã? Não se sabe, né? Não, ele poderia responder... Pode mandar uma bomba aqui no Brasil... Ele poderia responder assim, no que depender de mim, eu vou até o final para que o Grêmio não caia para a Série B. Ele poderia responder Mas assim... ele falou que enquanto ele estiver aqui, ele fica... Ele colocou o cargo à disposição, isso que eles dizem nos bastidores, mas ele falou que ele fica até... Mas não quer dizer que ele fica até o final. Eu vi essa resposta dele. A gente pode até fazer um react
Ele respondeu de outra forma, por isso que eu acho. Mas é na minha opinião, tá, Alpe? É na minha opinião. É visão diferente que a gente tem. E isso prova que a direção, como tu falou, enganou o Renato. Então, por isso que pessoal, torcedor, você que quer mandar o Renato embora, olhem isso. O Renato não pode trabalhar 100% sozinho. Tem que ter contratações. Ele pediu, não tem grana, inventa. Como eu disse, se endivida. Mas, Gordo, vamos combinar o seguinte, tá? Eu concordo que falta qualidade pro Grêmio. Falta um centroavante, talvez um lateral esquerdo, um volante e um meia de ligação. Concordo. Sim. Mas, Gordo, este grupo que ele tem na mão não pode tomar 3-0 pro Juventude. Este grupo que ele tem na mão não pode estar na zona do rebaixamento. Esse grupo que ele tem na mão tem qualidade para estar no meio da tabela e nunca no Z4. E aí é a mão do técnico, Gordo. Aí é a mão do técnico. Ele até pode não ter muitas opções, tá? Agora tu me explica um Juventude, tá? Ganhando do Flamengo, um time que é líder do campeonato. Me explica esses times do meio ganhando do Palmeiras, por exemplo. O Internacional ganhando do Palmeiras. A gente vê, pois é, mas aí tem times menores ganhando dos maiores. O Brasileirão é uma bagunça, a gente sabe que é uma gangorra. Por exemplo, para os apostadores é uma tragédia, porque tem jogador, tem time pequeno ganhando dos grandes, tem time que vai dar a vida. O Grêmio está passando uma má fase. Eu tenho certeza que se a gente jogar 10 jogos contra o Juventude, o Grêmio vai ganhar 8 jogos. É uma má fase. A gente vai tomar nunca mais, certamente a gente vai tomar. Mas o Grêmio está numa má fase e aí tem que ver se tem laranja podre, enfim, tem que ver a questão. Mas o Grêmio, ao natural, vamos colocar também que é um jogo atípico. Tu tomar 3 gols do Juventude ou tomar 3-0 do que for é um jogo atípico. Não vai acontecer, dificilmente vai acontecer de novo. É que nem o co-irmão ganhar o Mundial. Ali foi um achado. É que nem nós empatarmos com o Real Madrid e poderíamos ter ganho no final do Mundial. Gordo, uma fase tu consegue identificar, ok, tá? Mas o que tá jogando esse time em campo, tu consegue enxergar ele saindo dessa má fase? Eu não consigo, Gordo. Por isso que tem que ter contratação, mas não é só o Renato culpado. Mas aí tá a mão do técnico, Gordo. Aí tá a mão do técnico. Mas o Renato... É aí que o Renato... Quer dizer, eu ia dizer que ele não faz milagre, mas ele faz milagre. Ele faz milagre. O Renato já teve um grupo de 200 milhões na mão e não fez nada no Flamengo. O Renato já tem esse grupo. Mas é errado, ele entregou, ele caiu. Eu vou te dizer que ele caiu do Flamengo por aquela questão do jogo do Grêmio, tá? Que pegou muito mal. Pegou muito mal pra ele. Ele entregou, mas não ganhou por detalhes. Mas não ganhou. Não ganhou. Mas a fase que... Ele tem um grupo hoje na mão, independente das faltas de qualidade, ele tem um grupo na mão capaz de estar bem melhor do que está hoje no campeonato, cara. Sim, esse mesmo grupo, até o segundo tempo do jogo do Palmeiras, até o segundo tempo, os 20 minutos, estava jogando um baita de um futebol. E aí todo mundo elogiou o Renato, ou não? Mas um jogo, Gordo, um jogo. Não, existe qualidade nesse time. Quem sabe foi o Palmeiras que foi incompetente contra o Grêmio e não o Grêmio que foi competente. Porque hoje é muito mais o Grêmio jogando mal nas partidas do que jogando bem. Mas tu entende que a direção tem muita culpa e tem uma culpa maior do que o Renato? Tem, Gordo. Mas a culpa da direção é não dar qualidade pro Grêmio estar na ponta da tabela. Entendeu? Isso eu concordo. Agora, o Grêmio com esse grupo que tem... Qual é o time dos principais ali, dos 5, 6 principais, dos 5 talvez, que tem melhor qualidade do que esse time do Grêmio hoje? Vai querer me dizer que esses times que estão na frente, que o Grêmio perdeu pro Vasco, vai querer me dizer que tem mais qualidade?